Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí no seu lar, na sua casa. Estamos aqui para mais uma quarta-feira, um culto de ensino na presença do nosso Deus, né? E nesta noite nós vamos uma vez mais podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais sobre a sua palavra, o seu amor e a sua grandeza. Vamos orar neste momento para que o Senhor Jesus venha conduzir este culto de ensino, usar o teu filho, pastor Valdeci, na instrumentalidade da palavra, e que você, uma vez mais aí no seu lar, possa ser abençoado através dessa live, através desse culto, até o momento em que nós vamos retornar, né, com os nossos cultos presenciais. Por enquanto, ainda não temos essa informação, mas breve nós cremos que tudo vai voltar à sua normalidade. Feche seus olhos neste momento e ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos uma vez mais pela tua presença, Senhor, nesta noite, através desse culto do ensino. Senhor Jesus, abençoa a vida de cada filho teu que está ali no seu lar, na sua casa, impossibilitado, Senhor Jesus, de vir até a tua igreja, acompanhando esses cultos na live. Pai querido, abençoa, Senhor, venha guardá-los, protegê-los, Senhor, edificá-los, Senhor, no seu lar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos continuar adorando, louvando ao nome do Senhor, com o hino congregacional 298 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Levanta, Josué, pendão, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Sai com 300 de leão a combater os midianitas, logo vão a guerra perder. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Golias muito soberbo está, zomba de Deus, mas vem Davi nele dá com a ajuda do céu. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome
nome de Jesus. Cerrai fileiras, ó fiéis, sempre avançando, no céu coroas e laureis, Jesus vai nos dar. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, triunfante sigo levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já vamos ouvir neste momento a irmã Roseli, que vai estar adorando ao nome do Senhor. Logo após a irmã Roseli, já vamos estar ouvindo o pastor com o ensino da palavra. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem é este que até o vento lhe obedece? E nem mesmo o inferno consegue deter sua voz. Não há contradição em sua palavra, em seu modo de agir. Conhece o final da história antes e até mesmo de tudo existir. Quem é esse que deslumbra o seu braço e peleja por nós? Seu olhar determina o caminho que devemos seguir. O universo que ele criou está fixado na palma da mão. E eu estou encogido por ele, estou protegido em seu coração. E se preciso for, ele rasga o céu, envia os seus anjos para nos ajudar. Acalma a tempestade e a fúria do vento, detém o inimigo com o seu olhar. Atrasa o relógio, muda o itinerário, faz parar o tempo, a altura e o horário. Poderoso, invencível, nunca perde a guerra. Não dá pra definir do que ele é capaz e nem descrever o que ele já fez. Pra você vencer e ser vitorioso, ele para o mundo e faz tudo outra vez. Que deslumbra o seu braço e peleja por nós. Seu olhar determina o caminho que devemos seguir. O universo que ele criou está fixado na palma da mão. E eu sou escolhido por ele, estou protegido em seu coração. E se preciso for, ele rasga o céu, envia os seus anjos para nos ajudar. Acalma a tempestade e a fúria do vento, detém o inimigo com o seu olhar. Atrasa o relógio, muda o itinerário, faz parar o tempo, a altura e o horário. Poderoso, invencível, nunca perde a guerra. Não dá pra definir do que ele é capaz e nem descrever o que ele já fez. Pra você vencer e ser vitorioso, ele para o mundo e faz tudo
ajudar. Acalma a tempestade e a fúria do vento, detém o inimigo com o seu olhar. Atrasa o relógio, muda o itinerário, faz parar o tempo ao duro e o orar. Poderoso e invencível, nunca perde a guerra. Não dá pra definir do que ele é capaz e nem descrever o que ele já fez. Pra você vencer e ser vitorioso, ele para o mundo e faz tudo outra vez. E faz tudo outra vez. Queridos e amados irmãos, mais uma vez, nesta quarta-feira, mais uma vez, a ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero pedir a todos para acompanhar-nos em um texto sagrado, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 18, primeiro Reis, capítulo 17, versículo 18. E ela disse a Elias: o que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até a mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o teu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e fez descer da câmara para dentro da casa, e a entregou à sua mãe. E Elias disse: vê que teu filho vive. E a mulher disse a Elias: agora, pois, isto eu sei, que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. É um texto conhecido de todos nós. Quantos sermões nós já ouvimos ao longo de nosso tempo como ministros da palavra de Deus, tendo este texto bíblico como ponto básico de todas as mensagens e de todas as pregações. Este texto, ele apresenta pontos que são extremamente positivos, onde retrata vitórias incondicionais
Mas ao longo do livro, nós percebemos que nem tudo na vida do profeta Elias era apenas flores. Com ela vinha também os obstáculos e os grandes desafios a serem superados. Nós observamos e analisamos a vida ministerial deste profeta. Posso imaginar que dentre muitos atos heróicos, aonde expressava a sua coragem, nós vemos também um misto de medo e pavor. Bem, poderíamos dizer que o medo, ele poderia ser caracterizado como ao contrário daquilo que é coragem. Bem, deixa eu explicar em primeira mão que muitas vezes nós encontramos na Bíblia as expressões ditas por Deus: não temais, por Jesus, né? Não temais, não tenha medo. Quando ele diz não tenha medo, evidentemente que ele não está privando-nos de temermos diante de certas circunstâncias. Mas quando escutamos esta expressão não temais, é como se ele estivesse dizendo: não permita que o medo te domine, não permita que o medo te paralise, não permita que o medo te impeça de você continuar a lutar. Todos nós, os maiores homens, os maiores mitos da história, eles não tiveram apenas uma vida de vitórias constantes, e suas coragens tiveram também um período e um limite, aonde todos eles temeram. Heróis de guerra, conquistadores, ditadores, até mesmo o grande genocida chamado Adolf Hitler, mesmo diante de determinada circunstância, temeu, teve medo. Quem é que não se lembra do grande ditador chamado Saddam Hussein, que quando olha para a forca onde seria executado por seus crimes, ele tremeu e diz: oh meu Deus! Todos um dia já demonstraram esta mesma situação diante de algum obstáculo. Mas o que eu quero transmitir a você nesta noite, esta mensagem intitulada Ousadia, Medo e Restauração. Essas três coisas, elas nos habitam simultaneamente. Às vezes somos ousados, às vezes temos medo, e quando temos medo, consequentemente, nós seremos restaurados para darmos continuidade à nossa batalha e vencer a nossa guerra. Deus, por sua infinita graça e bondade, Ele nos criou para que nós nitidamente o adorasse. Mas a queda do pecado, ele fez surgir
este grande abismo entre a humanidade como também o seu Criador. Observamos, dentro da própria contextualização bíblica, que desde então ele é travada uma terrível batalha entre o mundo espiritual e o mundo carnal. Mas nesta palavra que hoje está em meu coração, eu quero transmitir e falar com você sobre o importante papel que o profeta Elias, ele desenvolvia no seu ministério, como também no combate ao pecado que havia literalmente contaminado a nação de Israel. Elias, nós conhecemos parte literal da sua história. Elias, conhecido por sua simplicidade, da pequeno vilarejo por nome de Tisbé. Daí vem a originalização do seu nome, Tisbita, natural de Tisbé. Tisbé ficava em Gileade. Entendemos que Elias, ele passa a ser escolhido por Deus como um ministro literalmente capaz de representá-lo diante de uma nação contaminada pelos deuses e por homens sem compromisso espiritual. Será que estamos vivendo uma situação diferente desta em que vivia o profeta Elias? Homens que têm o poder na sua mão, se auto-intitula verdadeiros donos da verdade, subjugando, julgando com falta de justiça e assim sucessivamente, onde o pecado ele se torna algo imprescindível na vida de pessoas que vivem aleatoriamente sem reconhecer a plena sabedoria divina. Deus, no meio da nação de Israel, quando o povo se afastava, o Senhor estava sempre chamando a atenção de alguma maneira. Era peste, era uma doença, era fome, era falta de água e assim sucessivamente. E o povo parece que quando chegava estes momentos, eles se chegavam ao Senhor e Deus ouvia a oração. Mas hoje parece que o ouvido estão fechado e dão-se pouco crédito à palavra do Senhor. Mas Deus está bradando a todo momento: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Neste período do profeta Elias, era um tempo de idolatria, porque percebo dentro da contextualização desta passagem que Acabe, ele foi o pior de todos os seus antecessores. Ao contemplar a Bíblia, nós não imaginamos um rei pior do que Acabe, porque ele cometeu graves erros adorando divindades pagãs e, consequentemente, também induzindo o povo a praticar as mesmas coisas. Desta maneira, ele provocou a ira do Senhor. Atos humanos, queridos, basta que nós voltamos um pouco para as atrocidades
do carnaval de 2020, aonde supostamente pessoas brincaram com Deus, zombaram de Deus, colocaram supostamente Jesus arrastado por Satanás. Isso é uma bestialidade da mente humana, tentar brincar com aquilo que é sagrado. Deus é santo, é puro, é verdadeiro. A Bíblia é enfática ao dizer: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Nenhum desses que zombaram de Deus, eles permaneceram para contar a sua história para as suas gerações futuras, nem mesmo para os seus netos. Eu me lembro de um cantor chamado Cazuza, que também procedia da mesma forma. Eu me lembro de outro chamado Lobão, que em pleno show, ele deu uma tragada no seu baseado de maconha, soprou para cima e diz: esta é para você, Jesus. Dias depois, foi sucumbido, morto. Nenhum que zombou de Deus, até hoje prevaleceram. Lembro-me das frases ditas pelos Beatles, aonde eles disseram assim: estamos mais famosos do que Jesus Cristo. Pouco tempo depois, todos morreram, e o que não morreram fez com que o grupo simplesmente desaparecesse. Eu me lembro da inauguração, da viagem inaugural do Titanic, aonde o engenheiro construtor, na viagem inaugural, quando o Titanic ele desce das pranchas, é lançado ao mar, o seu engenheiro construtor olha para todos os presentes e diz: este nem Deus consegue afundar. Que pena, que frase mais besta e idiota. Um iceberg de pouco mais de 9 metros, ele pôde cortar a espessura de um aço de quase 5 milímetros de espessura. Deus não é brinquedo desta gente. E aqueles que se propõem a defender esta santidade divina, eles passarão por determinadas dificuldades e problemas. Mas acredite que a mão de Deus o fortalecerá. Tempo de idolatria. Acabe, o pior de todos, que leva o povo, induz ao povo, faz com que o povo ele venha pecar. Segundo o relato das Escrituras, Baal era o deus de Acabe, consequentemente, era o deus da família real. Isso significa, senhores e senhoras, queridos irmãos, que Deus estava sendo usurpado naquilo que lhe era de direito. Sua glória havia sido tirado e entregado para uma mera imagem de escultura sem qualquer sentido aparente. E quando nós observamos que Jezabel, a esposa de Acabe, era uma mulher promíscua, comprometida com o pecado do mundo, com a vaidade, com o crime, diretora de ministério dos profetas de Baal. Sabe o que isto significa? Que Jezabel, ela sustentava 450 falsas profetisas com as coletividades públicas, com as ofertas, com os cofres públicos. Profetas de Baal era mantido com as ofertas sagradas do templo. Deus não se deixa escarnecer. Mas o profeta Elias, tirado lá de Tisbé, das solitárias montanhas de Gileade, chega como anônimo, tímido, mas cheio da autoridade divina, para apontar com o dedo na cara de Acabe e dizer: o que você está fazendo é errado. Isso lhe causou algum temor, alguma ameaça. Isto o colocou numa corda bamba. Mas mesmo sentindo esse temor, Elias estava certo
de que a mão do Senhor estava com ele e que com toda certeza ele iria sair vitorioso. E que a justiça divina, o juízo de Deus, ele cairia de alguma forma sobre a nação de Israel, como também sobre a casa de Acabe. Brasil, hoje passa por um momento extremamente delicado, mas eu não vejo a mão do diabo colocada aí, porque, repito, Satanás não teria competência para criar algo tão bem feito como é esse. A mão de Deus está sobre a nossa nação, e é hora do povo evangélico, dos crentes acordarem para uma realidade e colocar a cara no pó e dizer: Deus, pecamos, retira de nós a nossa injustiça e apaga as nossas transgressões. A Bíblia é enfática: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. A sentença divina, ela vem sobre a nação, começando primeiramente com uma fome, como nós observamos na época de Elias. O Senhor estava desgostoso com a idolatria que havia em Israel, e por isso o país seria castigado com a seca. E por isso a mão de Deus se colocaria. Os falsos deuses de Acabe não poderia dar livramento. Era a disciplina por causa da idolatria. Será que as nossas autoridades, seja brasileiras, seja internacional, a OMS, não pode levantar os seus olhos e perceber que eles não podem fazer nada? Mas é hora de nós acordarmos para uma nova realidade, porque a mão de Deus está estendida sobre o mundo. Elias, contudo, ele foi sustentado pelo Senhor durante o período da sua seca, lá junto ao riacho de Querite. Veja, senhores e senhoras, que em toda a terra parecia estar seca, mas havia água no ribeiro de Querite, porque Deus é aquele que ainda ele cuida dos seus servos. Era um tempo de extrema perseguição aos profetas do Senhor. Eu lamento, porque hoje nós somos obrigados a escutar ex-presidiários, ex-condenados, dizendo que a igreja é culpada pela morte de tantas pessoas. Com tristeza, isso chega ao nosso conhecimento. Pessoas que não têm moral para poder falar umas expressões dessa. Mas eu louvo ao Senhor, porque ainda Deus, ele tem ainda os seus eleitos e fiéis sobre a face da terra. E ainda nós podemos triunfar em meio às grandes pelejas. E a vitória com certeza será nossa pelo poder do sangue do Cordeiro. Era um momento de perseguição. Eu quero que os irmãos compreendam que o que nós passamos não se trata de uma perseguição contra a igreja. E estas imposições que são feitas, elas são restritivas para preservar a saúde e cabe a nós obedecer. Mas no período do profeta Acabe, do rei Acabe, do profeta Elias, era literalmente uma perseguição que estava sendo desenvolvida pelo monarca que havia sido colocado no poder para cuidar do povo, mas que havia se levantado literalmente contra o povo. Obadias era usado para preservá-los com vida, porque quando o profeta ele profetiza e a perseguição é desencaminhada, Deus já havia preparado ali o sacerdote por nome de Obadias, que falou o seguinte: eu vou cuidar de você. Deus sempre vai prover recursos indispensáveis para aqueles que confiam nele. O profeta, ele se opõe literalmente ao paganismo. O profeta, ele se opõe literalmente à forma
como o reino de Israel estava sendo conduzido. O profeta Elias, obediente ao chamado divino, ele opôs-se ao rei Acabe e à religiosidade pagã, porque esta religiosidade pagã, ela dominava Israel. Foi chamado de perturbador de Israel. Olha só, um homem que pregava contra o pecado, agora é chamado de perturbador de Israel. De imediato, ele disse a Acabe: a tua família eram os verdadeiros perturbadores de Israel por causa da idolatria. Era fácil pregar esta palavra? Claro que não. Elias falou isso confortavelmente? Claro que não. Elias estava diante de um grande desafio, porque Elias estava desafiando agora não apenas 450 pessoas, era 800 pessoas. 450 profetisas de Azera e 400 profetas de Baal. Agora, praticamente eram só? Sim, Elias, só. Mas é uma frase que eu sempre digo, Danilo: nós e Deus já somos a maioria absoluta. Quem é que precisa de um exército quando você já tem Deus a teu favor? A mão do Senhor está estendida, e contra Deus nós não podemos lutar. Está o relato no 1 Reis, no capítulo 18, versículo 16. Aqui mostra o relato do confronto entre Elias e os profetas que serviam Baal e Azera. Elias levou a reflexão: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então siga Baal. Mas o povo parecia estar dividido. Quem é Deus, Baal ou o Senhor de Elias? Mas a verdade deveria vir à tona. E Elias, naquele momento, ele lança os desafios. Os profetas de Baal, eles passaram a ser envergonhados, e o povo reconheceu que somente Deus é aquele que pode todas as coisas. Está na hora do Senhor se revelar para a nação brasileira. Está na hora do Brasil reconhecer a soberania divina. Está na hora dos poderes instituídos reconhecer que ele sem Deus não é nada. Está na hora do Congresso Nacional, que rege essa nação e cria as leis, reconhecer que o Senhor é soberano. Está na hora de nossos governantes prostrar-se, curvar-se e reconhecer que o Senhor é Deus e não há outro. Enquanto isso não acontecer, então a mão do Senhor, ela continua estendida. Elias ordena naquele momento que estes que se opuseram à perfeição, à glória, e que tentaram usurpar a soberania divina, que fosse excluído do meio da nação. E isso se fazia através da corte marcial. Elias, literalmente como profeta, sentenciou toda aquela gente para que eles deixassem de viver. O profeta, claro, que diante de uma situação como essa, ele começa a sofrer estas crises, como é o tema da palavra de hoje. Porque Elias, ele não era um super-homem. Após a grande vitória diante dos falsos profetas, ele passou por um momento de crise e também por um momento de dúvida. O medo parecia tomar conta da vida dele. E Elias estava dizendo: mas não tem para onde fugir, porque o rei Acabe comunicou a Jezabel que Elias havia mandado matar os profetas de Baal. E Jezabel, ele, condoída, ela mandou dizer a Elias que o mataria. E quando Elias recebe aquela notícia, Elias, ele teve medo. Agora você me pergunta: mas ele não triunfou tantas vezes? Mas eu não estou falando de um super-homem. Eu estou falando de um homem que tem as suas emoções, que tem dia que se levanta como um verdadeiro herói, mas tem dias que se curva como um verdadeiro derrotado, supostamente falando. Mas Elias, quando teve aquele medo,
ele foi refugiar-se dentro de uma caverna. Naquele instante, parece que o pavor tomava conta da sua vida. O rei Acabe, naquele instante, caçava Elias por todos os lados. A depressão parece tomar conta da sua vida. É um problema que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Quanta gente está agora sofrendo com essas crises depressivas, perguntando a si mesmo o que fazer. Não tem nada o que fazer. Curva a tua cabeça, entra no teu quarto, invoca a Deus pela madrugada, e a mão do Senhor vai se estender, e com toda certeza você vai poder vencer. Após caminhar um dia, Elias, ele desejou a morte, segundo o que está contido na página da Bíblia. Há muitos que viveram períodos de grandes vitórias no reino de Deus, mas se deixaram vencer pelo desânimo, pelas ameaças que surgiram após as grandes batalhas. Eu não estou falando apenas de Elias, eu estou falando também de guerreiros, reis, que tinham um grau de intimidade com Deus, entre eles, o próprio rei Jeosafá. Se você olhar ali, você vai perceber aonde a Bíblia diz com letras grandes, e Jeosafá teve medo. Não somente ele, mas o próprio apóstolo Paulo também quase se curva diante das circunstâncias. Chega perante o Senhor com atitude de resignação e diz, basta, eu não quero mais ser apóstolo. Mas o Senhor vem a Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, Ele conhece o limite do homem e não o abandona. Acredite nisso. O Senhor restaurou as forças do profeta. Elias tinha uma importante missão, ungir Jeú como rei de Israel, Azael como rei da Síria e Eliseu como profeta na sua substituição. Deus não quer lhe matar, Deus quer lhe fortalecer. Deus não quer tirar a sua vida, Deus quer tirar você dos escombros das tuas decepções e dizer, vou te usar. Aleluia! Por mais que estejamos aparentemente com medo, não permita que este medo se torne uma obsessão. E a obsessão vai se tornar uma patologia. E quando se tornar uma patologia, então você vai precisar de tratamento. Aleluia! Mas Satanás explora pontos vulneráveis. Enquanto você encarar teus medos, enfrentar teus medos, o Espírito Santo, ele vai continuar com as suas mãos estendidas. Porque quando estamos com medo, nós vemos fantasmas que não existem. Porque o medo, ele nos paralisa, como aconteceu com Elias. E é exatamente aqui que eu quero finalizar esta palavra. É quando Deus começa a restaurar o profeta paralisado. Com medo dentro de uma caverna. Com medo de que sua vida chegasse ao fim. E dizendo, eu quero morrer. Eu quero parar. Depois de ter servido a Deus durante tantos anos, com muitas dificuldades, teve a experiência de amargar, teve a experiência de ver tantos milagres, mas Deus lhe deu uma recompensa maravilhosa, levando-o para o céu naquele momento, depois de passar por essas dificuldades. E quando ele acha que chegou no seu limite, naquele momento de desespero, dizendo, basta, leve a minha vida, ao invés de Deus dizer, vou te matar, o Senhor diz, coma pão e beba água. Na sua cabeceira, um lindo pão, preparado pelas mãos divinas. Oh glória, aleluia. Imagine, enquanto o camarada estava dizendo, Deus, não quero mais viver, quero morrer, Deus estava na cozinha celestial preparando um pãozinho fresco para sustentar o profeta decepcionado, com medo e caído. Eu não sei quem aqui já comeu pão preparado por Deus, mas Elias, literalmente, ele comeu de um pão que o próprio Deus fez. Não tinha cozinheira na caverna.
não tinha padeiro ali, não tinha confeiteiro ali. E Elias acorda e vê aquele pão caseiro preparado e assado. Eu creio que foi o melhor pão que Elias comeu em toda a sua vida. Não era o melhor, não era o pão que é preparado aqui pela irmã Graciane e seu esposo, né? É um pão muito bom. O irmão... o Robson. O Robson me deu um branco agora. Não era aquele pãozão preparado pelo Robson, né? Que é igual ao Helma Chips, é impossível comer um só, né? Mas era uma delícia de pão, e eu creio que Elias nunca havia provado um pão semelhante àquele. Tanto que Elias comeu e dormiu de novo. Eita glória! Um pote de água fresquinho. Imagine aquele sol casticante do Oriente, 3 anos e meio sem água, sem chuva. Dentro da caverna, um jarro de água fresquinha, que parece que tinha acabado de sair do freezer. E Deus olha para Elias e fala assim: que beba, coma este pão e beba desta água. Elias come o pão, bebe a água e dorme. E Deus diz: pode dormir tranquilo. E Elias dorme. Deus permite que Elias dormisse muitas horas. E quando Elias acorda, come novamente e quis dormir, o Senhor diz: agora acabou a moleza. Levanta-te e vai, porque com a força desta comida você vai caminhar 40 dias e 40 noites. 80 dias de caminhada, o equivalente dá quantos meses? 30, 60, dá quase 3 meses, né? Dá quase 3 meses. Tudo por causa de um pão e de um pote de água. Querido irmão, você que está me ouvindo através deste ensinamento desta noite, Deus não vai permitir que você se perca. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai desistir de você. Deus está restaurando você. Você pode ter agido com ousadia em muitos momentos da tua vida, mas também estou certo que você teve medo em muitos momentos da tua vida. E talvez você esteja sentindo medo neste exato instante. E é nesta hora que o Senhor está vindo com a sua restauração. Sinta-se restaurado pela mão divina. Sinta-se abraçado pelas mãos do Senhor. Sinta-se protegido pelas mãos do Senhor. Porque tua vida não acabou. O Senhor continua cuidando de ti. Estarei orando nesse instante e pedindo a Deus que as suas mãos de poder, ela seja colocada sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos. Quero pedir ainda a todos os irmãos que são dizimistas da obra do Senhor. Nós não tivemos a Santa Ceia, mas os irmãos que desejam entregar a parte que cabe à obra de Deus, entre em contato com o irmão Cornélio. Creio que todos vocês têm o telefone dele, né? E ele estará indo até os amados e queridos irmãos, né? E você poderá estar entregando aquilo que pertence à obra do Deus Todo-Poderoso. Estaremos orando, vamos estar em pés e rogando ao Deus que nesta quarta-feira a mão do Senhor ela seja colocada sobre a vida de todos e que o Espírito Santo possa estar fortalecendo a vida de cada um dos amados irmãos. Querido Deus e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, chegamos ao trono da Tua graça através da oração e pedimos, Senhor amado, que as Tuas mãos abençoadoras alcance cada um dos Teus filhos nesta quarta-feira.
Seja a tua bênção multiplicada sobre as famílias. Repreenda, Senhor, o devorador. Repreenda, Senhor, as enfermidades. Repreenda, Senhor, todo o mal. Pai, dê a todos uma noite abençoada, repleta das bênçãos copiosas e eternas. Na autoridade, Senhor, do nome de Jesus, para a tua glória, eu oro porque assim creio. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e alegremente dizemos amém. Que Deus abençoe e a todos uma boa noite. Deus abençoe a esta equipe maravilhosa, a equipe de louvores, o back vocal, a equipe de filmagem. Deus abençoe o irmão Campese, Deus abençoe o irmão Wilson, o departamento de missões, pastor Uzias, enfim, a todos. Nossa irmã que louvou o Senhor divinamente, Deus abençoe em nome de Jesus.